Boa tarde a todos. Vamos iniciar mais um e-roadshow. Eu vou aguardar só mais uns minutinhos, só mais alguns segundos, na verdade, para mais pessoas se conectarem. Bom, 3:01, então vamos iniciar essa sessão do e-roadshow do YVAA. Hoje, nosso apresentador palestrante é o Bruno Pilon. O Bruno Pilon, ele já está há quase 4 anos como engenheiro de aplicação. Ele já fez algumas apresentações em eventos da Abrava e do SESC, então já está aí no caminho já para ser um famoso palestrante, né, Bruno? E o Bruno, ele fica em São Paulo, mas ele tem participado bastante, se envolvido bastante com projetos no Brasil todo. Então, vamos lá, Bruno. Está preparado? Preparado. Então, vamos começar. Boa apresentação. Qualquer coisa, pessoal, mesmo só complementando aqui e reforçando os avisos de sempre. As perguntas me mandem pelo chat. Qualquer problema que tiverem também podem escrever no chat e aí eu fico aqui interagindo com vocês. E está sendo gravado. Depois que finalizar, a gente vai colocar no YouTube e eu envio para vocês o link, tá bom? Boa apresentação. Obrigado, Thaís. Bom, boa tarde a todos. Como a Thaís já falou, estamos iniciando mais um e-roadshow. É um evento realizado pela nossa empresa, pela empresa Johnson Controls Hitachi. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui hoje nessa tarde. Espero que todos consigam aproveitar ao máximo esse evento. É um evento que é destinado à atualização dos nossos clientes sobre o lançamento dos novos produtos e a reafirmação, né, da presença da Johnson Controls Hitachi com os produtos já existentes no mercado. Bom, a Thaís já me apresentou, mas vou falar novamente. Meu nome é Bruno Pilon, sou formado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Mackenzie. Há 4 anos eu faço parte do time da Engenharia de Aplicação da Johnson Controls Hitachi. E hoje aqui eu venho em mais uma edição do e-roadshow trazer um pouco do meu conhecimento, da minha experiência dentro do time de Engenharia de Aplicação. O tema escolhido aqui por mim é um tema que tem bastante conteúdo, por isso a gente vai fazer um e-roadshow em partes. Essa aqui é a primeira parte, tá? E nesse primeiro momento eu vou contar para vocês um pouco da história do desenvolvimento tecnológico da York para que o Schiller YVAA pudesse se tornar um produto vencedor. Bom, essa foto é a foto do Schiller York, modelo YVAA, do qual nós vamos falar bastante sobre ele aqui hoje. Esse Schiller é um projeto vencedor, eu posso dizer isso com total convicção, pois o Schiller York é um produto de sucesso global e é um produto mais consolidado no mercado mundial. O projeto desse Schiller é um projeto de fruto de muito trabalho dos engenheiros no desenvolvimento de tecnologia e vencedor de muitos prêmios de inovação
na época do seu lançamento. Nesse ano, o projeto inicial da YVA completa 16 anos, e eu posso reafirmar que os engenheiros da York continuam focados no desenvolvimento desse produto, sempre fazendo melhorias conforme o avanço tecnológico vem se desenrolando. Uma prova desse desenvolvimento contínuo é que, nesse ano, a capacidade do chassi da YVA subiu para 575 TRs em um único chassi. Antes, a máxima capacidade era de 500, e mais ou menos há 2 meses, a capacidade máxima do equipamento passou para 575 TRs. Hoje, nós possuímos mais de 100 unidades do modelo YVA instaladas e em operação espalhadas pelo mundo. E como esse sucesso, né, esse projeto vencedor, ele não veio do dia para a noite, o sucesso desse produto ele é decorrente de muitos anos de pesquisa em avanço tecnológico. Eu vou mostrar para vocês, a seguir, alguns dos principais passos que foram dados pela York para que o YVA pudesse nascer e vir à tona e se tornar esse case de sucesso. Bom, eu ainda não comentei, vou falar agora. O chiller YVA é um chiller com compressor parafuso, com variador de frequência padrão de fábrica. E quando nós falamos em inversor de frequência, a York possui 41 anos de experiência em variadores de frequência, em aplicações de resfriadores de líquidos, tá? Em 1979, foi apresentado ao mundo da refrigeração o variador de frequência, que ultrapassou limites de eficiência que naquela época não era imaginável. Somente 10 anos depois, em 1989, o variador de frequência foi montado na própria unidade de resfriador de líquido, otimizando espaço e custo de fabricação. Antes, os inversores de frequência, com aplicações em chillers, eles eram montados em quadros separados do chiller. A aplicação dos variadores de frequência ela era restrita somente a chillers de condensação a água. Somente em 2004, a tecnologia de variador de frequência avançou para os chillers de condensação a ar. E a York, como na maioria das vezes, ela foi pioneira no ramo. Nasce, então, o primeiro chiller de condensação a ar com velocidade variável. Tá? Para quem acompanha a trajetória da York, o modelo, na época, foi o YCIV, que novamente ultrapassou limites de eficiência e mostrou para o mercado que é possível atingir níveis de baixos nível de ruído, mesmo em chillers de condensação a ar. Tá? Em 2005, a York vem a ganhar um dos prêmios mais cobiçados, um dos prêmios americanos mais cobiçados da Agência de Proteção Ambiental, por ser pioneira na aplicação da tecnologia de VSD em chillers de condensação a ar. E como eu disse, os estudos eles não pararam. Tá? Em 2010 é lançado o modelo YVA, de fato ele é lançado YVA, com a terceira geração de variadores de frequência, tá? Com um avançado sistema de rejeição de calor do quadro VSD. Esse assunto de rejeição de calor do quadro VSD ele vai ser tratado posteriormente nos próximos slides. Em 2016, recentemente, né, a York apresenta um chiller parafuso com inversor de frequência, capaz de operar no modo free cooling. Quem teve a oportunidade de assistir a palestra do meu colega de trabalho, Vinícius Cruz, pode acompanhar aí, que é um excelente equipamento e tem muita aplicação aqui, mesmo na nossa região, mesmo no Brasil. Agora vocês devem estar se perguntando, né, como uma única empresa pode ser pioneira no desenvolvimento de tanta tecnologia. Na verdade, não tem muito segredo, né? Tudo está relacionado ao quanto a empresa destina os seus recursos para o desenvolvimento de novas tecnologias. E a Johnson Controls, a York, não é diferente. Ela tem um centro de desenvolvimento de engenharia chamado JADEC, está localizado nos Estados Unidos. E esse centro é exclusivamente destinado ao desenvolvimento de novas tecnologias e testes, onde essas novas tecnologias nascem, são testadas e aí sim são liberadas para fabricação nas fábricas globais. Alguns números do JADEC, tá? Só para enfatizar enquanto a empresa investe no desenvolvimento tecnológico. São mais de 24 mil metros quadrados de laboratórios de testes, são mais de 20 laboratórios de teste. Se a gente for fazer uma analogia,
são 5 vezes o tamanho da Casa Branca, são 12 milhões de galões de água em um circuito fechado, equivalente a 18 piscinas olímpicas, são 29 mil metros quadrados de área construída, mais de 2,2 milhões de metros lineares de cabos de energia e mais de 22 mil metros cúbicos de concreto, aproximadamente aí 2 estátuas da Liberdade. Então aí vocês veem alguns números bastante expressivos de que a empresa está voltada para o desenvolvimento de novas tecnologias. E também eu preciso dar foco, mas de uma maneira mais profunda, na fábrica de Monterrey. Essa fábrica está localizada no México, mais ou menos a 3 horas da fronteira dos Estados Unidos, e essa fábrica ela é responsável pela produção do nosso chiller vencedor, do nosso case de sucesso, o chiller YVA. Bom, como eu já disse, a fábrica de Monterrey, a fábrica está localizada em Monterrey, na cidade de Monterrey, no México. Ela está situada a poucas horas da fronteira dos Estados Unidos, o que facilita bastante o abastecimento do mercado norte-americano. Um número bastante expressivo a fábrica produz mais de 500 chillers mês. Ela possui o maior volume de fabricação de chillers de condensação a ar do mundo, tá? É uma curiosidade, há pouco tempo, nosso grande mestre, João Antonioli, esteve na fábrica lá de Monterrey, acompanhando clientes, e ouviu rumores de que a fábrica estava estudando uma possível expansão para atender uma maior demanda. Então, vocês podem ver aí que é uma demanda bem grande. Como vocês podem ver as informações no slide, a fábrica de Monterrey é bastante grande, ela conta com uma área de terreno de 46 mil metros quadrados, área de planta mais de 20 mil metros quadrados, áreas dos laboratórios de teste, que eu vou dar ênfase no próximo slide, 750 metros quadrados de laboratórios de testes. Essa fábrica ela foi fundada em 1955 e foi realocada em Monterrey somente em 2006 e conta com todos os certificados que garantem uma boa qualidade para os nossos produtos. Bom, vamos falar um pouco do laboratório de teste que possui na fábrica de Monterrey. Vale ressaltar que todas as cabines de teste são certificadas ARI, tá? O que proporciona para os nossos clientes a confiabilidade na eficiência dos equipamentos que eles estão adquirindo, que eles estão comprando, que eles estão investindo. O cliente, no momento do fechamento do pedido, ele tem a opção de comprar o teste de performance do equipamento ou o teste do nível de ruído, tá? O teste ele pode ser feito em qualquer ponto de operação do equipamento, seja ele nas condições de projeto ou não. Nós sempre oferecemos para os nossos clientes a opção do teste ser testemunhado, onde o cliente ele viaja conosco até a fábrica de Monterrey e acompanha na íntegra o seu equipamento sendo testado. Vale ressaltar que hoje o equipamento YVA ele pode ser oferecido tanto com fluido refrigerante 134A, quanto com fluido refrigerante 513A, e pode ser testado em qualquer uma das duas configurações. A cabine de teste do nível de ruído é uma cabine anecoica. O que seria isso? Uma cabine que não produz ruído, ela está em conformidade com a ARI 370 e a ISO 3744. O teste do nível de ruído também pode ser feito em qualquer ponto de operação do equipamento e fica à escolha do cliente. Vale lembrar que a cabine de teste é capaz de testar equipamentos de 25 até 575 TRs, nas condições mais extremas pelo mundo afora. Bom, agora que você já sabe um pouco da história e da estrutura da Johnson Controls e como surgiu o equipamento YVA, vamos falar um pouco mais a fundo da tecnologia do produto em si. Como vocês podem ver na primeira parte do nosso roadshow, vamos tratar dos seguintes assuntos. Eu vou mostrar para vocês o layout dos principais componentes do chiller YVA e falar um pouco sobre o ciclo de refrigeração. Em seguida, vamos tratar dos principais componentes do equipamento e as tecnologias por trás desse case de sucesso. Vou mostrar os principais diferenciais e no final da apresentação eu espero que fique claro para vocês por que eu estou dando tanta ênfase dizendo que esse é um produto vencedor. Bom, vamos lá então fazer um overview do equipamento. O chiller YVA se trata de um chiller de condensação a ar, com compressor parafuso e variador de frequência. O range de capacidade do chiller YVA vai de 150 até 575 TRs. Já disse e volto a dizer, mais ou menos há 2 meses a capacidade estava limitada em 500 TRs.
e agora a York estendeu um pouco mais a capacidade para 575. Esse equipamento ele sempre vai ter 2 circuitos de refrigeração independentes, independente da capacidade. Se for 150 TR, são 2 circuitos de refrigeração independentes. 575 TR também são 2 circuitos de refrigeração independentes. E sempre vai ser um compressor parafuso de velocidade variável por circuito. Esse equipamento ele atinge facilmente os níveis de eficiência exigidos pela 90.1. A partir do controle de capacidade, são 100% destinados ao trabalho do inversor de frequência. O inversor de frequência, nesse caso, não é um item opcional, é um item padrão de fábrica, e não existe a possibilidade de alterar o tipo de partida e controle de capacidade. Eu vou mostrar para vocês mais na frente que esse novo projeto de compressor, a slide valve, que é utilizada para fazer o controle de capacidade nos compressores parafuso, foi eliminada nesse novo projeto de compressor York. Tá? O Schiller YVA ele vem com um padrão de fábrica com carga de fluido refrigerante 134A, mas com uma simples solicitação à fábrica, é possível fazer a substituição do fluido pelo R513A, sem nenhum custo adicional do equipamento. E até mesmo em campo, depois de alguns anos de operação, o equipamento com 134A pode ser substituído pelo 513, o que nós chamamos de drop-in, né? Somente fazer o recolhimento do 134A e colocar o 513 e colocar o equipamento para operar, sem problema nenhum. Não é necessário fazer nenhuma alteração no equipamento, né? Isso que eu quero dizer. O evaporador do Schiller YVA é um evaporador do tipo Shell and Tube, porém é um evaporador com novo design, é um modelo híbrido. Ele não é nem de expansão seca e nem inundado. É um novo conceito de evaporador falling film, que acredito que todos os fabricantes de chillers vêm seguindo esse novo conceito da York. Eu vou mostrar com mais detalhes para vocês lá na frente como que funciona esse conceito de evaporador. O condensador do Schiller YVA também é um condensador diferente do que vem se praticando em resfriadores de líquido a ar, de condensação a ar. O modelo do condensador é denominado microchannel, devido aos seus microcanais por onde passa o fluido refrigerante, que será resfriado pelo ar. E hoje já se vê outros fabricantes utilizando a tecnologia microchannel como a substituição dos condensadores com tubo de cobre e aletas de alumínio. Esse também vai ser um tema que eu vou tratar mais a fundo, pois é um ponto bem interessante do nosso equipamento. Bom, então vamos entender onde cada um desses itens aqui citados por mim estão dispostos no chassi do equipamento. Bom, aqui a gente está vendo aqui uma vista frontal do equipamento, frontal meio lateral, né? Bom, na frente da unidade está localizado o quadro de comando, o quadro do variador de frequência dos compressores. Nesse quadro é onde é feita a alimentação elétrica trifásica. Logo abaixo, sendo tratado como um item opcional, estão os quadros de variador de frequência dos ventiladores. Como vocês podem ver, é um quadro de variador por circuito. Tá? Logo ao lado dos quadros variadores, você tem a bomba de glicol. Essa bomba de glicol, ela que vai fazer o resfriamento do quadro VSD. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Pois o resfriamento do quadro VSD, nesse caso, é feito por a troca térmica entre glicol e ar, seguindo um pouquinho da linha diferente do que é praticado pelos outros fabricantes, que utilizam o resfriamento do quadro VSD pela troca térmica entre ar e ar. Mais ao lado fica o filtro secador. O filtro secador, como vocês podem ver, ele é de fácil acesso para manutenção. O filtro secador nada mais ele é responsável por retirar toda a umidade que está contida na linha de refrigerante, tá? Esse filtro secador, por que ele é de fácil acesso? Esse filtro secador ele possui um visor que indica se o filtro está saturado ou não, se ele é necessário a substituição ou não. E para fechar essa vista do equipamento, temos ali os ventiladores do condensador, que é um tema da segunda parte do Roadshow, tá? Mas eu vou adiantar aqui para vocês que esse equipamento ele possui mais de 5 tipos de ventiladores, cada ventilador para uma determinada aplicação. O padrão de fábrica dos ventiladores é um ventilador com baixo nível de ruído, mas também temos a opção de colocar ventiladores ultra silenciosos, ventiladores de alta vazão, ventiladores com alta pressão estática,
sem contar a aplicação de variador de frequência nos ventiladores de baixo nível de ruído, variador de frequência nos ventiladores ultra-silenciosos e variador de frequência nos ventiladores de alta vazão. Vendo o equipamento por uma outra vista, por trás do equipamento, embaixo nós temos o evaporador híbrido, o Foreign Film, bipartido, para operação com 2 sistemas de refrigerante independentes. A gente vai ver com mais detalhe isso mais para frente. Logo ao lado está o compressor parafuso, que é um projeto 100% York, 100% otimizado para trabalhar com velocidade variável. Eu também vou dar ênfase nele um pouquinho mais para frente. Mais acima nós temos a serpentina do resfriamento de glicol. É uma serpentina dedicada para fazer o resfriamento do quadro VSD, para fazer a rejeição de calor do quadro VSD. E no canto superior direito ali nós temos a imagem ilustrada da serpentina microchannel, que também vai ser um ponto que eu vou dar mais ênfase na hora à frente. Essa é uma imagem que eu gosto de mostrar, tá? Eu gosto de ilustrar porque ela mostra bem a redundância e a segurança operacional do equipamento. Eu volto a dizer que esse equipamento, independente do range de capacidade, ele sempre vai ter 2 circuitos de refrigeração, e todos os componentes essenciais para o funcionamento do chiller são duplicados também. Todos os componentes que vocês estão enxergando aqui, ó, evaporador que é bipartido, óleo separador, compressor parafuso e o economizador, que seria o flash tank, eles também são componentes que vão ser espelhados para o outro lado do equipamento. O que eu quero dizer é que nenhum componente essencial para o funcionamento do chiller faz o trabalho dos dois circuitos. Cada circuito possui os seus componentes básicos de funcionamento, o que traz uma segurança operacional e uma redundância. E como não poderia ser diferente, né, do lado do condensador, nós também temos uma parte do condensador microchannel que atende o primeiro circuito de refrigeração e a outra parte que atende o segundo circuito de refrigeração. Bom, como a gente está falando bastante de circuito de refrigeração, né, nada mais justo que eu mostrar aqui para vocês o sistema de refrigeração do circuito do chiller YVA. Tem uma animaçãozinha aqui que eu vou passar, mas eu queria primeiro dizer que a linha que vai de vermelho a azul claro é a linha que ilustra a linha de fluido refrigerante. A linha preta, que vai do evaporador até o separador de óleo, representa a linha de lubrificação, a linha de óleo. E a linha verde representa a circulação de glicol, que é responsável por fazer o resfriamento do quadro VSD. A linha de hidráulica de água, a linha dos consumidores, ela não está representada nesse esquema, tá? Bom, então vamos lá, como que funciona isso aqui? O fluido refrigerante no evaporador retira calor da água, tá? Da água que vai ser resfriada, da água que vai para os consumidores. E esse fluido refrigerante, ele vai evaporar, certo? E logo ele evaporando, ele vai ser succionado pelo compressor, e o compressor, sua vez, vai trabalhar para elevar a pressão e a entalpia do fluido, de modo que o mesmo venha a condensar e retornar para a fase líquida, na troca térmica entre fluido e ar, que vai ocorrer lá no condensador. Vale ressaltar que o trabalho do compressor está relacionado totalmente à temperatura do ar externo. Quanto maior a temperatura do ar externo, maior será o trabalho do compressor para elevar a pressão do fluido. Antes do fluido refrigerante na forma de vapor superaquecido entre no condensador, ele passa por um separador de óleo, que garante que somente fluido refrigerante vá para o condensador, retornando o óleo da mistura fluido e óleo. Esse óleo vai voltar para o compressor. Vale a pena ressaltar um ponto muito importante, que esse sistema de lubrificação do chiller YVA não possui bomba de óleo. O óleo percorre o seu caminho entre evaporador, compressor e separador de óleo, tudo por diferencial de pressão, tá? Voltando então para o condensador. O fluido refrigerante superaquecido e a alta pressão entra no condensador, ele vai trocar calor com o ar externo, que está sendo forçado pelos ventiladores do condensador, e, consequentemente, vai fazer com que 100% do fluido refrigerante venha a condensar. Venha a condensar, exatamente. Nesse ponto, o fluido refrigerante ele vai sair do condensador, sai do condensador ainda a alta pressão, porém somente líquido,
Ele vai passar pelo flash tank, que é responsável por garantir o superaquecimento, tá? E em seguida ele entra no dispositivo de expansão. Nesse caso, o dispositivo de expansão se trata de uma válvula de expansão eletrônica, tá? Onde o fluido refrigerante é submetido a uma queda de pressão brusca, consequentemente a temperatura também cai. E para fechar o ciclo, o fluido refrigerante retorna para o evaporador, onde ele vai retirar calor da água, a água vai ser resfriada e vai ser enviada para os consumidores. Muito importante ressaltar aqui, que eu vou mostrar mais na frente, é o detalhe do sistema de resfriamento do painel VSD, que é ilustrado pela linha verde. Como vocês podem ver na ilustração, o glicol ele vai retirar calor do quadro VSD e vai ser resfriado pelo próprio ar externo, tendo um sistema de serpentina dedicado somente para a rejeição de calor do quadro VSD. Bom, fechando o overview do equipamento aqui com o sistema de refrigeração, vamos entrar um pouco mais a fundo nos principais componentes do equipamento e mostrar as tecnologias e vantagens e as vantagens embarcadas em cada um deles. Vamos então agora conferir, né, os principais elementos-chave por trás da tecnologia do YVA. Bom, os principais elementos da tecnologia que estão incorporados no YVA são os seguintes: o variador de frequência, o compressor parafuso de velocidade variável, o evaporador Falling Film e a serpentina microchannel, ou também conhecida como microcanais. O principal benefício de cada uma dessas tecnologias está descrito aí na tela para vocês, mas eu vou comentar rapidinho. O Variable Speed Drive, ou também conhecido como VSD, garante melhor eficiência e desempenho do nível de ruído em operações fora das condições de projeto, né, em operações reais, que a gente chama, out of design. O compressor parafuso de velocidade variável é um projeto totalmente customizado para operação com variador de frequência, elimina as válvulas deslizantes e até 50% das peças móveis em comparação com o compressor parafuso padrão. Tá? O evaporador Falling Film, que é resultado de uma maior eficiência através do aumento do coeficiente de troca térmica, além de outros benefícios que eu vou mostrar para vocês a seguir. E a serpentina do condensador microchannel, que contribui para um menor peso do equipamento, menor quantidade de fluido refrigerante, usando uma serpentina totalmente construída em alumínio. Como eu disse, e volto a dizer, eu tenho que frisar isso, porque isso é um ponto muito importante, a York possui 41 anos de experiência em variadores de frequência. Os VSDs utilizados são projetos 100% York, destinados 100% à aplicação de resfriadores de líquido, tá? Ou seja, a York ela não utiliza variadores de frequência de mercado e introduz essa tecnologia nos chillers. Os variadores eles são desenvolvidos para aplicações de chiller. Recentemente, a minha colega também, a Tamires, fez uma excelente apresentação focada em chillers de velocidade variável, que também podemos dizer chillers com variador de frequência, tá? Onde nessa apresentação ela mostrou os principais benefícios dessa aplicação, reafirmando que os chillers de velocidade variável sempre vão levar vantagem no quesito eficiência em cima dos chillers de velocidade fixa, tá? Em condições fora de operação de projeto, que na maioria das vezes em chillers de conforto acontece em 99% do tempo. Independente se a aplicação do chiller for para conforto térmico ou para processo industrial, o chiller de velocidade variável sempre irá se mostrar mais eficiente que um chiller de velocidade fixa. Claro que se for um chiller para conforto térmico, a vantagem será muito maior, pois além do benefício da variação dos dados climáticos ao longo do ano, que nós sabemos que a variação dos dados climáticos existem, aqui no Brasil, então, a cada 1 hora a gente tem uma variação climática, certo? O chiller, além dos dados climáticos, ele também conta com a variação, com benefícios de variação de carga do edifício, certo? Que é um pouco diferente quando a gente fala uma aplicação de chiller de velocidade variável para aplicação industrial, onde a aplicação industrial, a gente sabe que a variação de carga térmica é muito menor. Em alguns casos, essa variação ela nem existe. Mas, mesmo assim, nós não podemos esquecer do benefício da variação da temperatura do ar externo, o que gera um grande ganho na redução de energia.
O variador de frequência, nesse caso da YVA, é responsável por fazer a partida e o controle de capacidade do equipamento, de modo que ele irá aumentar ou diminuir a rotação do compressor conforme a demanda de carga térmica e conforme também a temperatura do ar externo. Por isso que nós engenheiros da York, sempre iremos defender a utilização de variador de frequência, independente do tipo de aplicação, pois nós sabemos que o chiller nunca irá operar 100% do tempo nas condições de projeto. Vale ressaltar também que o variador de frequência não nos traz um benefício somente energético, ele também traz a redução do nível de ruído conforme o unload da carga térmica. Tá bom, mas como que isso acontece, né? Como se tem a redução do nível de ruído? Com a redução da carga térmica do edifício, a rotação do compressor também vai reduzir. Consequentemente, o nível de ruído que ele produz reduz também. E para otimizar ainda mais a eficiência e a redução do nível de ruído em cargas parciais, nós oferecemos como opcional variador de frequência nos ventiladores, como vocês podem ver ali na imagem. O equipamento ele possui um inversor de frequência dedicado para cada circuito dos ventiladores do condensador. Nos próximos slides, a gente vai entrar um pouco mais de detalhe no quadro VSD. Aqui vocês podem ver no detalhe o quadro de comando aberto, tá? É um quadro do variador do YVA. Ele possui um inversor dedicado para cada compressor. Isso garante que, se um circuito falhar, o outro ainda vai funcionar. Isso fornece redundância e confiabilidade ao cliente, ao nosso usuário. O VSD da YVA usa um trocador de calor à base de glicol. Chegou a hora de falar aqui do trocador de calor do quadro VSD. Ele usa um trocador de calor à base de glicol para fazer o resfriamento do quadro VSD, se favorecendo da troca térmica entre fluido e ar, diferente dos concorrentes que optam por fazer o resfriamento do quadro VSD somente por ar. Muitos engenheiros da York dizem que isso foi um projeto de resfriamento do painel feito pela NASA, isso mesmo, pela NASA, tá, gente? Que observou que é muito mais efetivo você fazer o resfriamento à base de glicol em placas eletrônicas. E qual que é a vantagem de fazer o resfriamento correto do quadro VSD? Você torna o quadro VSD, a caixa de comando do quadro VSD muito menor, permitindo que ela seja instalada montada na própria unidade. Além do tamanho compacto, o resfriamento a líquido também nos permite aplicar o variador de frequência em condições ambientais extremas, tá? Das quais os resfriadores de líquido a ar são expostos em todo o mundo. Além disso, o VSD fornece uma fonte de alimentação de ponto único para todos os compressores, ventiladores e controles, o que simplifica a instalação do cliente e o projeto de distribuição elétrica. Existem inúmeros benefícios de variador de frequência, além da alta eficiência em carga parcial e redução do nível de ruído. O variador de frequência montado no chiller permite uma partida suave dos compressores, onde a corrente de partida sempre será menor que 1 ampere e nunca irá ultrapassar a corrente de full load do equipamento, minimizando os gastos com demanda contratada e o dimensionamento dos geradores, né, que são as UPS. Sem contar que você elimina todo o estresse térmico e elétrico na partida dos compressores, evitando o aquecimento do motor. Você evitando o aquecimento do motor, você permite uma reinicialização mais rápida do equipamento após uma falha de energia. Como vocês podem ver, o fator de potência do equipamento ele é constante em 0,95, independente do load do equipamento. Tá? Bom, bastante informação, né, gente, quanto ao quadro VSD. Bom, e agora aqui a gente vai falar um pouco do parceiro do quadro VSD, né, o seu colega de trabalho, vamos dizer assim, falar um pouco do compressor. O compressor, ele é o coração do chiller YVA. Enquanto eu vou falando aqui, vocês veem na imagem aí, vocês podem observar que essas peças que estão sumindo, foram as peças retiradas do compressor parafuso convencional em comparação ao compressor otimizado da York, que está instalado na YVA. O compressor parafuso instalado na YVA é um projeto 100% York,
desenhado para trabalhar com velocidade variável. Hoje já são mais de 18 mil unidades desses compressores parafuso operando com variador de frequência em aplicações de chiller a ar. Como eu disse, é um projeto do compressor para ter o seu controle de capacidade 100% dedicado ao variador de frequência, onde nesse novo projeto nós pudemos eliminar a slide valve. A slide valve, para quem não sabe, ela é responsável por fazer o controle de capacidade nos compressores parafuso convencionais. E com isso nós conseguimos eliminar quase 50% das partes móveis em contato, que ocasionavam paradas indesejadas para manutenção corretiva. Tá? Saindo agora um pouco dos parceiros do VSD e compressor, vamos falar um pouco sobre o evaporador Falling Film e mostrar os seus principais benefícios. O evaporador Falling Film é um design patenteado pela York, tá? Que mistura os principais elementos de trocadores DX, que seria o trocador de expansão seca, e os melhores elementos dos trocadores inundados. Nesse conceito de trocador Falling Film, a água continua passando por dentro dos tubos e o fluido refrigerante por fora, como os trocadores inundados. Tá? Porém, nesse caso, existem dois feixes de tubos, um feixe superior e outro inferior. O primeiro feixe de tubos, o superior, ele será coberto por um filme de refrigerante, tá? Enquanto o feixe de tubos inferior será parcialmente inundado, conforme a demanda da carga térmica. Eu vou mostrar uma imagem para vocês no próximo slide, que vai ficar claro, o que realmente é o evaporador Falling Film. Mas como vocês podem ver aqui nesse gráfico, nessa imagem, o evaporador Falling Film ele garante uma maior eficiência, utilizando menor quantidade de fluido refrigerante. O evaporador DX ele é um evaporador de baixa eficiência, que utiliza uma baixa carga de fluido refrigerante. O evaporador Flooded, que também pode ser conhecido como inundado, ele garante uma alta eficiência, porém com uma alta carga de fluido refrigerante. O evaporador Falling Film é uma mistura dos dois, ele garante uma alta eficiência com uma baixa carga de fluido refrigerante. Aqui a figura para vocês, então, do evaporador Falling Film, e vocês devem estar se perguntando, né, como que é possível atingir o mesmo nível de eficiência ou superior aos evaporadores inundados, utilizando uma carga de fluido refrigerante menor. Vou mostrar nessa animação aqui para vocês, e eu volto a explicar. Bom, o segredo está relacionado ao coeficiente de troca térmica, tá? Os engenheiros da York eles observaram que cobrir os feixes de tubos superiores com um filme de refrigerante aumentava o coeficiente de troca térmica. Consequentemente, foi possível tirar mais eficiência do trocador com menos carga de refrigerante e com um footprint menor do trocador de calor. Então, basicamente, diferente do evaporador inundado, o fluido refrigerante ele entra por cima do trocador, não por baixo. É feito, o filme de refrigerante atinge o feixe de tubo superior e, se necessário, é feito em inundação parcial do trocador de calor. Tá? Isso reduziu a carga de fluido refrigerante em até 30% comparado com os chillers convencionais, que utilizam trocadores inundados. Agora vamos falar sobre outro trocador de calor, só que agora o trocador de calor do condensador, né, que é a tecnologia Microchannel. Essa tecnologia ela é utilizada muito nos radiadores de automóveis. E a York trouxe essa tecnologia para aplicações em chillers, tá? O condensador Microchannel diferentemente dos condensadores convencionais, eles não utilizam tubos de cobre, tá? Como vocês podem ver na imagem, o fluido refrigerante de alta pressão, ele entra por esses pequenos furos, onde o mesmo irá trocar calor com ar, tá? Sendo forçado que o ar que vai ser forçado pelos ventiladores do condensador. E o condensador Microchannel é um condensador muito leve, muito mais robusto, o que garante uma eficiência muito maior. E por que alta eficiência? Porque em comparação com os condensadores convencionais, ele aumenta a transferência da troca de calor, reduz a carga de fluido refrigerante e oferece menor resistência da passagem do ar pelo condensador.
comparado aos condensadores de tubo e aleta. Como vocês podem ver aqui na imagem, a aerodinâmica do condensador microchannel é muito melhor do que a dos condensadores com tubo e aleta. E o ponto mais importante desse condensador microchannel, que acredito eu, que é uma preocupação quando a gente fala em condensador, né, em chillers a ar, seria a galvanização do material. Nesse ponto, não existe galvanização, pois o material fabricado pelo condensador, o condensador é todo feito em alumínio, tá? Então, o que minimiza a corrosão do condensador por galvanização. Diferente dos condensadores de tubo e aleta, tá? Tubos de cobre e aletas de alumínio, onde a diferença de potencial entre os metais em contato ocasionam o início da galvanização, como vocês podem ver na primeira imagem aqui, onde o tubo de cobre em contato com a aleta de alumínio cria um diferencial de potencial ali, famoso DDP, e tem o início da galvanização. Como vocês podem ver no gráfico, o condensador microchannel foi projetado para trabalhar em alta performance ao longo de toda a vida útil do equipamento, onde, com o passar dos anos de operação, o seu rendimento cai suavemente, diferente dos condensadores de tubo e aleta. Tá? O condensador microchannel, por possuir aletas menos profundas, vamos dizer assim, facilita, quem faz manutenção deve saber disso, que as aletas do condensador, tubo de cobre, aleta de alumínio, são aletas profundas, o que dificulta a limpeza do trocador, diferente do microchannel, onde as aletas elas são aletas menos profundas e somente com uma lavadora de alta pressão é possível fazer a lavagem, a limpeza desse trocador. E mesmo assim, com todas essas vantagens que eu falei aqui para vocês, se o cliente ainda exigir que o trocador do chiller seja por tubo e aleta, sem problema, a gente oferece ele como opcional, não tem problema nenhum. Bom, e como nós sabemos que a maior preocupação de chillers a ar, que ficam expostos a condições climáticas, né, nós ainda oferecemos proteções contra corrosão na serpentina do condensador. O primeiro nível de proteção que nós oferecemos no condensador oferecemos o Guard Basic. O Guard Basic, onde o equipamento ele sai de fábrica com garantia de 5 anos na serpentina, sem nenhum custo adicional, tá? E o Guard Basic ele é recomendado para climas tropicais ou subtropicais, com precipitações frequentes e alta umidade, locais a menos de 8 quilômetros da costa, com baixa exposição marítima, tá? Locais urbanos e metropolitanos com baixos a moderados índices de poluição, e também oferecemos uma outra opção, que seria o Guard Premium, tá? Que também sai de fábrica com 5 anos de garantia, sem nenhum custo adicional. E a aplicação dele se dá para locais a menos de 8 quilômetros da costa, com exposição frequente à maresia, locais urbanos e metropolitanos com altos níveis de poluição de ar ou chuva ácida. Bom, gente, aqui vou fazer um fechamento. Vou citar os principais pontos que foram falados aqui. Eu falei bastante, na verdade, vou até tomar um gole de água aqui. E logo na sequência eu vou dar um spoiler aí do que vai rolar, o que vai acontecer na segunda parte do nosso E-Roadshow. Bom, para concluir, eu falei que o equipamento York YVA ele vai ter um range de capacidade de 150 até 575 TRs. Ele utiliza fluido refrigerante 134A ou 513. Ele é 100% acionado por variador de frequência. O variador de frequência é um projeto 100% York. Ele utiliza o YVA, é um chiller com compressor parafuso dedicado 100% para operação com variador de frequência. Tá? É um projeto inovador da York também, onde a gente eliminou o controle de capacidade por slide valve. O evaporador Falling Film, com um evaporador de alta eficiência, que reduz a carga de fluido refrigerante, melhora a eficiência e diminui o tamanho do trocador de calor. Esse também é uma patente York. E o condensador microchannel, que é o condensador todo de alumínio, tá?
é um condensador de alta eficiência e é um condensador que é um projeto que a York trouxe da indústria automobilística. Bom, como último ponto da minha apresentação, eu vou deixar aqui para falar, claro, muito mais profundamente na segunda parte, mas o que seria o design tailor-in-turn, né? Traduzindo essa expressão para o português, tailor-in-turn significa alfaiate, né? Ou seja, nós sabemos que cada projeto tem as suas particularidades, tem as suas aplicações, e o equipamento YVAA, além de todas essas tecnologias que nós já falamos embarcadas com o padrão de fábrica, ele pode ser um chiller totalmente customizável para atender a necessidade de cada projeto. Bom, aqui a gente sabe que cada aplicação é única, tá? E no selecionamento é um jogo de equilíbrio, né? É uma balança. Então, essa linha azul aí representa um chiller YVA bem equilibrado, tá? Onde ele tem uma boa eficiência, um nível de ruído razoável, um tamanho dimensional razoável e um custo razoável. É um equipamento bem equilibrado que nós podemos dizer. Perdão. Mas caso o projeto ele exija um equipamento de alta eficiência e baixo nível de ruído, não tem problema, nós podemos configurar o equipamento para atender essa demanda. Mas, claro, como eu disse, é uma balança. Se você precisa de um equipamento de alta eficiência com baixo nível de ruído, você vai ter que perder de algum lado. Esse equipamento vai se tornar um equipamento com um custo um pouco maior e com tamanho dimensional um pouco maior também. Porém, se você está procurando por um equipamento com um pequeno footprint e com baixo custo, você vai perder, como eu disse, uma balança, você vai perder um pouco do outro lado. Você vai ter um equipamento com baixo custo, vai ter um equipamento com baixo dimensional, às vezes para um retrofit, você já tem um espaço destinado para ele, porém vai ser um equipamento com uma eficiência não tão atraente e com um nível de ruído também não tão atraente. O nível de ruído, nesse caso, a gente pode dizer assim, o equipamento YVA, que vai ser um tema da segunda parte, ele é totalmente customizável e a gente tem diversos opcionais para atender o nível de ruído. Tá? Então, só um spoilerzinho aqui, do que a gente vai falar do próximo Roadshow. O YVA, ele não é um frame já pré-definido, tá? Como vocês podem ver no part number do equipamento, o part number dele permite, o part number do 8 até o 11, ele permite configurações, sendo elas do condensador, do evaporador pode ser 1, 2 ou 3 passes, a capacidade do compressor, são 5 ou mais tipos de ventiladores para cada aplicação, e os kits de atenuação de ruído, como eu disse, são mais de 3 kits que estão à disposição. O único input que nós fazemos na ferramenta é a capacidade e a tensão, claro, as condições de operação do equipamento também, e de resto a ferramenta ela se encarrega de apresentar as combinações e o desempenho para cada configuração. E aí fica a cargo de quem está operando a ferramenta em conjunto com o projetista para fazer a melhor customização para aquela aplicação. Tá? Mas essas customizações elas serão tema do nosso próximo Roadshow, tá? Não percam aí, pessoal. Acho que agora a gente pode ir para a parte das perguntas. Ok, Bruno. Então, eu separei algumas aqui. A gente teve 3 perguntas sobre fluido refrigerante. Então, eu vou fazer as 3 juntas. Pode ser? Sim, manda bala. A primeira pergunta é por que a York escolheu esse fluido refrigerante? E a segunda é o que motivou a escolha desse fluido? E a terceira é se ele garante a mesma capacidade para o equipamento. Boa pergunta. Bastante coisa. Bom, na verdade, a escolha do fluido refrigerante foi uma opção dos engenheiros da York, né? Claro, como cada engenharia, cada fabricante tem os seus engenheiros e as suas diretrizes, mas acredito que foi por ambos se tratar de fluidos refrigerantes de média pressão. Ambos refrigerantes eles têm ODP zero, né? Ou seja, o que seria o ODP? Que eles não contribuem para o aquecimento global. Hoje a maioria dos refrigerantes são ODP zero, na verdade todos. Ambos refrigerantes eles não são
e não são inflamáveis, tá? São classificados como fluidos refrigerantes A1. A grande diferença entre eles, basicamente, está no GWP, né? O GWP é o Global Warm Potential, que é um fator que mede a contribuição do fluido refrigerante, a contribuição do fluido refrigerante para o aquecimento global. E quanto maior esse fator, maior a contribuição para o aquecimento global. Não sei muito de cabeça o número exato, mas acho que o GWP do fluido refrigerante 134A está próximo dos 1.500, enquanto o GWP do R513A está na faixa de 500. Tá? Ambos garantem a mesma capacidade do equipamento, porém com uma pequena penalização na eficiência quando a gente faz o drop-in do 134A para o 513. Ok. Mais uma pergunta aqui. Pelo que eu entendi, a bomba de óleo não é necessária para o sistema de lubrificação. Realmente, esse sistema não possui bomba de óleo? Realmente, o sistema de lubrificação da York não possui bomba de óleo. Como posso dizer, a engenharia da York ela desenvolveu uma tecnologia de pressurização que garante a lubrificação de todos os componentes e, ao mesmo tempo, garante o retorno de óleo. Esse sistema de lubrificação é um sistema de lubrificação por diferencial de pressão. E aposto que ele deve ter feito essa pergunta alguém deve ter feito a pergunta pensando na manutenção, né? A gente está eliminando a bomba de óleo e é um item a menos para a gente se preocupar no momento da manutenção. Ok. Por se tratar de um equipamento importado, ele atende às normas NR10 e NR13? Sabia que essa pergunta vinha. Bom, sim, esse equipamento, mesmo por ele ser importado, ele se enquadra nos quesitos para certificação de NR10 e NR13. Bom, a NR10 está atrelado à norma de segurança elétrica do operador, tá? Então, o equipamento ele sai de fábrica com chave seccionadora, um intertravamento elétrico que não permite que o operador ele acesse o painel, ele abra o painel de comando com o equipamento energizado, e também um botão de emergência está localizado ao lado do quadro elétrico. Tá? Isso para a NR10. Com todos esses quesitos, o equipamento se enquadra na NR10. Quanto à NR13, nós fornecemos todas as documentações necessárias para o cliente montar o seu databook. Nós fornecemos o memorial de cálculo dos vasos de pressão e certificado das válvulas de segurança. Com isso, o cliente consegue enquadrar o equipamento na NR13. Então, sim, o equipamento ele se enquadra nos quesitos da NR10 e NR13. Ok. Bom, a gente tem algumas perguntas aqui ainda e ainda tem tempo, então vamos lá. O quadro VSD possui filtros de harmônicas? Atende às normas que se aplicam? Sim, o quadro VSD possui filtro de harmônica, tá? O padrão do filtro de harmônica é um tipo de filtro de harmônica passivo, que garante até 28%, se eu não me engano, as distorções de harmônica. Mas como item opcional, também pode ser orçado um filtro de harmônica também passivo, tá? Que garante até 5% das distorções de harmônica. Mas 5% é tratado como item opcional. O estándar dele é 28%. Existe alguma parada programada para manutenção dos compressores parafusos deste produto YVA? Não existe nenhuma parada programada para manutenção dos compressores, tá? O compressor ele foi feito para durar a vida útil do equipamento, sem nenhuma parada programada. Claro que a rotina de manutenção dos compressores parafusos, como de qualquer outro, é fazer a análise de óleo, fazer a análise de vibração e fazer a análise do nível de ruído. E caso alguma dessas análises venha indicar uma anormalidade, é preciso sim fazer a parada para manutenção. Caso contrário, não venha nessas análises não venha aparecer nenhuma anormalidade, volto a dizer que o compressor ele foi feito para durar a vida útil do equipamento, sem nenhuma parada para manutenção.
Manda uma difícil aí, Thaís. Vamos ver, vou preparar aqui. Vamos ver o que o pessoal está perguntando. A máquina pode operar com temperaturas negativas, tipo fabricação de gelo? Sim, o chiller YVA ele pode trabalhar com temperaturas negativas, tá? Com set point de água gelada de até -8, com solução. O equipamento ele pode trabalhar com solução de etileno glicol, propileno glicol e etanol. Então, a aplicação pode ser, sim, industrial, para temperaturas negativas e para fabricação de gelo. Essa máquina vem do México. Ela já vem com o fluido refrigerante embarcado ou ele é carregado aqui no Brasil durante o startup do equipamento? Boa. A máquina, ela realmente vem do México, sim. E o fluido refrigerante, ele vem embarcado no equipamento, tá? Já vem embarcado no equipamento. Ele é carregado dentro do evaporador. Deixa eu ver aqui. Mais algumas que estão chegando. Aqui tem uma perguntando sobre o painel VSD também. Certo. Está perguntando, painel VSD em compressor parafuso também existe as condições para filtro harmônica? Sim, essa acho que eu respondi, sim. Como eu disse, o quadro VSD, o padrão do filtro de harmônica do YVA é do tipo passivo. O padrão, ele garante 28% da distorção de harmônica, mas como item especial, podemos orçar também um filtro de harmônica passivo que garante até 5% das distorções de harmônica. Deixa eu ver aqui mais. A gente já está caminhando para o finalzinho aqui, né, do nosso E-Road Show, parte 1, né, lembrando a todos que essa é a parte 1. Muita informação para falar sobre esse equipamento. Muita coisa. Sim, tem bastante informação, bastante coisa do... Mas é bem interessante, né, Bruno? Sim. Tem algumas perguntas um pouco mais técnicas, que aí algumas eu respondi já para quem perguntou, falando que essas informações serão enviadas depois. Tá. Porque, assim, como é mais técnico, eu acabo deixando para vocês, né, explicarem depois por uma ligação, né, por e-mail. Sim, sem problema, a gente faz contato. Aí, por isso que eu estou procurando aqui algumas que não sejam tão técnicas, né? Tem uma pergunta aqui, se no caso a Johnson Controls Hitachi, oferece motores eletrônicos nos ventiladores. Neste momento, não. São motores convencionais com operação com variador de frequência. Mas eu sei que os engenheiros da York estão estudando a possibilidade de colocar ventiladores eletrônicos nos condensadores. Se eu não me engano, a gente até participou de um projeto onde a gente conseguiu, através de uma cotação de item especial, fazer a troca dos ventiladores por ventiladores com motores eletrônicos. Tá? Então, existe sim essa possibilidade. Temos que estudar aí caso a caso. Ok. Quando você vai procurar uma pergunta aqui, eu vou deixar aqui as nossas redes sociais, tá? Okay. Fazer um marketing aqui, né? O marketing aqui. Bruno, tem uma pergunta aqui sobre nível de ruído do compressor. Que você pode responder, mas... Depende, se não for uma coisa assim muito específica, por exemplo, quanto é o nível de ruído do compressor de uma máquina de 300 TR. Não, aqui ele pergunta, a pergunta é exatamente qual o nível de ruído, mas não fala especificamente de alguma capacidade.
fundo, na parte 2, eu vou mostrar, claro, a diferença entre potência sonora, pressão sonora. Vou mostrar folhas de dados documentos e relatórios que a gente extrai do nosso software de seleção, um software muito completo que mostra para nós todo no mapa de operação da máquina de 100 até 15% de carga, qual que é o nível de ruído em cada ponto, em diferentes condições de operação. Isso é um tema para a segunda parte do nosso Roadshow. Então, esse aí fique atento e venha para a parte 2, né? Exato, tá aí o convite para a parte 2. Tem aqui uma pergunta que essa daqui eu posso também te ajudar a responder. É uma pergunta sobre o prazo para peças de reposição e se temos peças no Brasil para atender possível demanda. Então, essa daqui eu só vou dar uma... Eu vou me intrometer respondendo essa, só para falar que a gente tem, sim, disponível, tá? E que isso aí está no nosso Part Center. Né? Nós temos um portal de vendas de peças, então essas peças estão disponíveis no Part Center. Se vocês precisarem, podem me mandar um e-mail que eu encaminho também o link, mas no nosso site tem um link ali para ir para o Part Center. Então, consegui responder, hein, Bruno? Boa, Thaís. Lembrando que o Part Center é uma facilidade para os clientes, né? Que eles mesmos entram lá, vem o part number da peça, tem a vista explodida de todos os componentes do Sheeder, eles mesmos fazem a solicitação, já pagam por ali e já recebem ou podem retirar no próprio Part Center, que é lá em Sorocaba. É isso aí. Bom, gente, vamos agora, né, finalizar para não estourar o tempo aqui de vocês também. Então, como o Bruno falou, aqui as nossas redes sociais, só apontar o seu celular aqui para o QR Code e ele já vai para um link com todas elas, com todos os links das redes sociais. Então, as gravações, elas estão no nosso canal do YouTube, né? Elas ficam disponíveis lá. E toda vez que nós tivermos um novo e-roadshow ou alguma novidade, fique atento. Facebook, LinkedIn, Instagram, eles são atualizados diariamente, sempre tem alguma novidade ali, tá? Então, eu agradeço mais uma vez a participação e a presença, né, mesmo que online, de todos vocês. Espero todos na parte 2. A gente ainda não tem a data, mas assim que a data tiver certinha, eu encaminho um invite para vocês, um convite no e-mail. Todo mundo que tiver aqui online vai receber o link, tá? E depois o convite quando tiver todas as datas certinhas. É isso aí, Thaís. Queria agradecer a presença de todo mundo também. E não percam a segunda parte, hein, pessoal? Obrigada, Bruno. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Nos vemos na parte 2. Com certeza.